juntamente com outro, através de uma cândida, né? Através de um jugo, né? Dois bois com a mesma força, né? Com a mesma sintonia. E assim também a fé e a oração têm que andar ímpar, né? Em par, lado a lado, uma da outra, porque a fé, né? Sem obra, ela é morta em si mesma. Já disse nosso irmão Tiago. Não adianta nada ter fé, né? Somente por acreditar, né? Essa fé é inoperante, ela não pode fazer nada, né? Mas já que eu tenho fé, eu tenho que colocar essa fé em obra, eu tenho que colocar essa fé em prática, e é disso que vai tratar o nosso irmão Tiago nesses 6 versículos que nós acabamos de ler aqui no versículo do capítulo número 2. Nós já ouvimos, né, falar de mensagens de irmãos, né, que estão necessitando de algo, né, de um alimento, de um vestuário, de alguma coisa em casa, né? Mas nós vamos, a pessoa vem, né, confessa na igreja que está precisando de uma ajuda, e nós vamos falar, nós vamos orar em favor dessa pessoa. Nós vamos somente orar, né, mas nós não vamos fazer nada, estender as mãos, né, para poder ajudar essa pessoa também. Né? Se nós precisamos de um alimento, né, nós vamos orar para que Deus abençoe essa pessoa. Né, nós também temos que nos dispor, né, a comprar, né, fazer uma cesta básica, ajudar essa pessoa. Né, não adianta nada, como nós tem no Evangelho, no capítulo e versículo. Você que está aqui no Evangelho, né, Cristo mesmo falando, se nós vemos uma pessoa desnuda, né, e nós não falarmos nada com ela, né, nós vemos a condição que ela está, nós falamos com ela, somente nós vamos orar, né, e não estendemos as nossas mãos para poder dar um vestuário para aquela pessoa, para poder dar um alimento para aquela pessoa, a nossa fé é totalmente morta, ela para nada serve. Né, o que nós acabamos de ler aqui, a fé que somente acredita, mas é inoperante, não pode salvar. Né, nós vemos aí no meio do Evangelho muitas e muitas vidas, né, que estão ali através de uma fé, né, inoperante, né, uma fé que não pode salvar, porque estão esperando a Cristo somente nessa vida, como disse nosso irmão Paulo. Né, se nós esperamos a Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Tem ali fé para receber, mas não tem a fé, né? A fé verdadeira que pode salvar a sua alma do inferno, né? A sua alma da perdição. Estão ali crendo, né? Mas é uma crença vã. A explicação, irmão, a introdução desse capítulo que vai falar assim: a fé sem obra é morta, e aquele que diz ser cristão e não vive essa verdade básica do cristianismo é chamado por Tiago de homem vão, ou insensato, como em algumas traduções. Essa palavra traz o sentido de algo vazio e revela o caráter de pseudo-crente, como diz o ditado: muito barulho e pouco conteúdo. Uma figueira amaldiçoada por Jesus tem uma aparência por causa das suas muitas folhas, mas nenhum fruto, como descrito em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao 14. O homem vão necessita de provas irrefutáveis sobre a fé verdadeira. E Tiago apresenta duas, a começar pelo nosso pai Abraão. Embora os primeiros receptores dessa epístola fossem judeus, isto é, descendentes biológicos diretos de Abraão, este exemplo também se aplica a nós gentios que creem, pois os que são da fé são filhos de Abraão, como descrito em Gálatas 3:7 e Romanos 4:16. Nós vamos falar aqui, né, que a fé, mais uma vez, a fé sem obra, a fé sem ação, ela é morta. Assim como nós falamos que a oração, né, tem duplo sentido: orar, falar, pedir, né, clamar. Também tem uma outra palavra, né, que é ação. Nós vamos pedir e nós também vamos agir. O primeiro exemplo que ele nos deu aqui, né, do versículo 21 ao 24, é o exemplo de Abraão. Deixa eu recapitular esses 3 versículos aqui, esses 4 versículos aqui para um melhor entendimento. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão deixou a sua terra e foi para um lugar que lhe era desconhecido, obedecendo a uma ordem divina. Recebeu a promessa de ter um filho já sendo velho, e sua esposa estéril.
Depois que o menino nasceu, Deus o pediu em sacrifício, e Abraão mais uma vez foi obediente. Como pode um homem tomar atitudes tão arriscadas e até contraditórias à lógica humana? O livro de Gênesis responde: creu Abraão em Deus. A fé precisa se apoiar em algo ou alguém. Abraão se apoiou em Deus e por isso recebeu as promessas, não como uma possibilidade, mas como uma realidade concreta, confiando no caráter fiel daquele que prometeu. Glória a Deus, santo. Glória a Deus, perdão. Nós vimos aqui que a fé ela precisa ser apoiada, ela precisa ser apoiada em algo ou alguém. Nós vemos no meio evangélico, mais uma vez eu volto a dizer aqui, nós vemos aí o povo fazer aí a fé tem que ser concreta. Se a pessoa não pegar, se a pessoa não apalpar, ela não vai acreditar. Por isso que nós vemos aí tijolinho, vassouras, copo com água, entre outros, entre outras coisas que é colocado sobre o meio evangélico. As indulgências que outrora eram somente da Igreja Católica, foi aí introduzida de maneira sorrateira no meio evangélico também. Nós vemos aí que o povo tem que se apoiar, tem que se apoiar em algo ou alguém para poder crer. E como Abraão fez, assim também nós fazemos. Nós cremos e apoiamos totalmente em Deus. Ao subir ao Moriá para sacrificar o seu único filho, foi de longe o maior ato de fé de Abraão. E que quando ele desce o cutelo sobre Isaque, que o anjo do Senhor brada desde o céu: agora sei que temes a Deus. Agora Abraão já havia dado provas de sua fé, mas naquele momento ele tornou evidente com toda a sua força, e mostrando mais preciosa que o ouro puro. Quando Isaque nasceu, Deus provou a confiabilidade de sua palavra. Quando Abraão foi sacrificá-lo em um ato de obediência, ele provou a qualidade de sua fé. Ele sabia que Deus era poderoso para, dentre os mortos, o ressuscitar. Leia Hebreus 11, 18. Hebreus, capítulo 11, versículo 18. 11, 18. Glória a Deus. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendente. 18. Também. Nós temos aí, Hebreus 11, 18. Hebreus 11, 18. 18, 19? Não, Hebreus 11, 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém. A versão linguagem é mais simplificada, Mas é isso aí mesmo que a nossa irmã Nádia leu. Nós temos aí Abraão, tendo já recebido aí a promessa de Deus de ter um filho, de a sua descendência ser maior que as estrelas do céu, e maior também que os grãos de areia do mar. E ele já sendo velho, os irmãos já conhecem, já sendo velho, e sua esposa já também sendo velha e também estéril, tendo ali o seu ventre já amortecido, já mortificado. Mas ele não duvidou da palavra que lhe foi dita pelo anjo naquele dia, que ele teria um filho, e do seu filho ele seria o pai de muitas nações. Mas aí depois nós vimos que no Monte Moriá, quando ele subiu ali, Deus pediu para ele, antes, Deus pediu para ele seu único filho, como ato de fé, ato de obediência. Vimos que a fé dele estava firmada somente em Deus, não em Isaque, não no presente que Deus deu para ele. Mas quando ele ali preparou para poder sacrificar ali o seu filho, o anjo lá do alto bradou: não faça mais isso, porque bem sei que temes a Deus. E aquilo ali
foi um ato de fé de Abraão. Ele Aleluia. teve a fé, se apoiou em Deus, Glória. levou o sacrifício para o Monte Moreia e iria cumprir aquele sacrifício, mas o próprio Deus não deixou, e o irmão já conhece que deu no lugar de Isaac ali um cordeiro, exemplificando o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé de Abraão foi demonstrada pelos seus atos, mas também foi aperfeiçoada. Podemos ter a certeza de que quando o patriarca desceu do monte com seu filho, a sua fé em Deus estava ainda mais firme, pois é através do teste de fé que Deus aperfeiçoa. Se Abraão tivesse recusado obedecer a Deus, a sua fé não teria sido refinada e não chegaria a nós como exemplo de tamanha fidelidade ao Senhor. Aqui vemos a estreita relação entre fé e obras. A fé impulsionou a obediência, e esta, por sua vez, aprimorou a fé. Abraão foi chamado amigo de Deus, e não sem razão. O verdadeiro cristão não é aquele que diz ser, mas o que prova ser. O verdadeiro cristão não é aquele que diz ser, mas o que prova ser. A verdadeira amizade produz ações de lealdade, como diz Jesus. João 15, 14, se não quiserem ler. Evangelho de João. João 15, 14. Vós sereis meus amigos e fizeste o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Nós seremos amigos de Jesus se nós cumprirmos tudo aquilo que Ele deixou escrito para nós. O segundo exemplo que nos dá aqui a Bíblia é o exemplo de Raabe, a meretriz, que está aqui no versículo número 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. O segundo modelo de fé real que Tiago apresenta é o de Raabe, uma prostituta de uma nação pagã e inimiga de Deus. Irmãos, lembram que nação que era? O segundo modelo da fé real que Tiago apresenta é o de Raabe, uma prostituta de uma nação pagã e inimiga de Israel. Vocês irmãos lembram? Qual nação era essa? Não? Josué 2:11. Josué, capítulo número 2, versículo número 11, vai nos dizer que nação é essa. Aleluia. 2:11. Quando ouvimos essas coisas, 2:11. Pode ler. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é o Deus lá de cima no céu e aqui embaixo na terra. Não? Foi rodeada 7 dias. Burca, Jericó. A nação pagã, inimiga de Deus, nação de Jericó. Essa mulher ouviu falar do Senhor, que nosso irmão já acabou de ler. Ela ouviu falar do Senhor, que ela já tremia. O povo tremeu quando ouviu dizer que o povo de Israel já havia chegado, já havia chegando. Aquele povo tremeu de tal modo que eles ficaram ali atônitos, porque eles nem falaram que o coração deles já se esfriava, já tremia o coração deles, porque já ouviam falar dos milagres que Deus fez, desde a hora da saída do Egito, ali deixando no Mar Vermelho, Faraó e seus soldados, e tantas outras coisas que Deus tem feito aos povos que não deram passagem, vamos dizer assim, ao povo que Deus prometeu a Abraão, que a terra que iria dar para cada um deles. E aquela fama, aquela história chegou ali aos ouvidos dos moradores de Jericó, e eles ficaram ali atônitos. E Raabe já nos disse isso no 2:11 de Josué. E glórias a Deus.
crendo nele, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias e enviados de Josué. A atitude de Raabe em acolher homens hebreus era sobremodo perigosa. Como diz aí, é uma nação inimiga, do povo de Deus. Ela assumiu aí uma atitude totalmente perigosa, não somente para a vida dela, mas para todos os que estavam na casa dela. Isso coloca em risco a sua própria vida, mas a sua fé foi maior que o seu medo, e ao invés de temer os homens, temeram ao Senhor. Por fim, ela e toda a sua casa escaparam da destruição. Vamos passar aí, irmãos, 4:19 de Atos dos Apóstolos. 4:19 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus. 19? Isso. Primeiro? 4:19. No 4, capítulo 4, versículo 19. Ah, tá. Cheguei a 19, 4. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Amém. Nós vimos aí também, mais um exemplo, nos deixa aí João Pedro, com grande felicidade, sobre a ameaça de serem castigados, sobre a ameaça de serem presos, sobre a ameaça de morte. Mais uma vez, ele disse a todos os que estavam ali presentes. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós ou a Deus. Escolheram ouvir e falar, escolheram a Deus. Também 5, irmãos, 29, mesmo capítulo, mesmo livro, perdão. 5:29 de Atos também vai nos deixar um exemplo bem importante. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Mais uma vez aí, todos eles sob ameaça de castigo severo, mais uma vez aí escolheram obedecer e ouvirem a voz de Deus. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa também foi a atitude de Raabe. Ao invés de temer os homens, temeu ao Senhor, e por fim todas ela e sua casa escaparam da destruição. Os nomes de Abraão e Raabe constam em duas listas importantes do Novo Testamento. Os irmãos lembram? Como é que é? Os nomes de Abraão e Raabe constam em duas listas importantes do Novo Testamento. Não. Também. Heróis da fé. É na genealogia, através deles, foram a partir deles, na genealogia deles, na linha deles, nasceu aí o Cristo, e eles estão também aí imputados, no livro dos heróis da fé, segundo escreveu o escritor aos Hebreus. O nome de Abraão e Raabe constam em duas listas importantes do Novo Testamento: a galeria dos heróis da fé e a genealogia de Jesus Cristo. Isso nos mostra que, através da fé, Abraão e Raabe não só foram salvos, como também foram usados como instrumento de Deus para trazer o Senhor ao mundo. Deus transforma a vida e o destino de pecadores que creem em seu nome, redimindo-os do pecado, fazendo-os assentar com os príncipes do seu povo, como descrito em Salmos de número 113, versículos número 7 e 8. Os irmãos quiserem ler? Só para não ficar nas minhas palavras. Salmos, capítulo 113, versículo de número 7 e 8. Salmo 113, versículo de número 7 e 8. 113? Isso. Não temerá mal nenhum. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Outra versão? É 113? É 7 e 8. Que
Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar os príncipes e assim com os príncipes do seu povo. O que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe e filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O terceiro tópico aqui, irmãos, vai falar da ilustração do corpo. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. A morte é evidenciada quando cessam as atitudes físicas e o corpo humano passa a se decompor. De igual modo, uma fé que se produz apenas ao assentimento das verdades bíblicas, mas sem vida cristã prática, está morta. De igual modo, uma fé que se produz apenas ao assentimento das verdades bíblicas, somente ao que nós lemos, ao que nós sentimos, mas sem vida cristã prática. Se nós confessamos a fé e nós não a colocamos em prática, ela está morta. Satanás se esforça muito para fazer as pessoas se contentarem com a fé que somente acredita, mas nada faz. Quantos têm fé para poder receber uma casa, um carro, um emprego, um bem material, ou seja, um bem para desfrutar do gozo dessa terra, mas não tem a fé para salvar, para ter a sua alma salva, a sua alma liberta deste mundo. Vamos dizer assim, que é um corpo sem a alma. Quando Pedro ministrou o seu sermão no Pentecostes, muitos ouviram a palavra e creram, e cujo coração estava compungido pela verdade, e perguntaram: que faremos, irmãos? Os irmãos querem ler 2,37 de Atos? Aleluia. 2,37 de Atos. Glória a Deus. Primeira conversão. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Também, eles sentiram aí remorso, eles sentiram aí uma coisa tão ruim no coração, um aperto tão ruim no coração, que eles apelaram para Pedro naquele momento, o que eles fariam para que eles pudessem ter a sua alma liberta, a sua vida transformada. É o que ele falou, que eles crescem no nome do Senhor Jesus Cristo. Percebe esta realidade? A fé é viva, a fé viva é a fé que dá, que faz. E não devemos ter medo de pregar esta verdade, pois não se trata do fazer meritório, como alguém querendo alcançar a salvação pelas obras, e sim do fazer consequente, como alguém que pratica as boas obras como consequência e evidência da salvação. Concluindo, irmãos, precisamos fazer uma autoavaliação espiritual a fim de examinarmos se há ou não em nós sinais vitais da fé. Nossa conduta deve ser a expressão da nossa crença e não uma contradição dela. Pois assim como o Espírito de vida em nós coloca o nosso corpo em movimento, a verdadeira fé em Jesus nos tornará operantes frutificando em toda boa obra. 2 Coríntios 13:5 Glória a Deus. e Colossenses 1:10. Aleluia, Senhor Jesus. 2 Coríntios 13:5. Aquele por... Opa. É 13, né? 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, senão a quem já estáis reprovados? Mas espero... É só isso mesmo? Pode. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados,
Orai e rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Autoavaliação, nós fazemos aí uma autoavaliação de nós mesmos para sabermos se nós estamos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, aquela fé que nós temos em Cristo Jesus, se é uma fé operante. Eu preciso ter essa examinação, essa autoexaminação. Colossenses também, os Colossenses 1:10, também vai nos deixar aqui uma mensagem. Colossenses, capítulo de 1, versículo 10. 10. Isso. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Amém. Se nós fizermos tudo, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, se nós fizermos tudo o que Ele disse, nós seremos amigos. Nós seremos chamados amigos, Deus, amigos de Cristo. Por isso é preciso nós ouvirmos, nós lermos e praticarmos, colocarmos em prática aquilo que nós lemos e ouvimos a cada dia sobre a palavra bendita do Senhor Jesus Cristo. Finalizamos, irmãos. Os irmãos querem questionar? São só 3 perguntas. Querem questionar? Querem, né? O que significa a palavra insensato que Tiago escreveu aqui em 2:20? Uma pessoa insensata, o que quer dizer? Sensato. Aqui. Insensata, a pessoa sem noção. Sem noção. O que mais? Sem direção. Sem direção do assunto. Pode ser. Sem noção, sem senso, sem direção. Intransigente. Uma pessoa que não pensa, vamos dizer assim, não pensa antes de fazer. O significado da palavra insensato. Cite 2 exemplos de personagens bíblicos, além de Abraão e Raabe, que demonstram a sua fé em Deus através das obras. 2 exemplos bíblicos, além de Abraão e Raabe, que demonstraram sua fé em Deus através das obras. Davi? Hebreus tem um monte. Hebreus tem um monte. Olha, Giovanni. 2. Paulo. Jeremias. São Paulo. São Pedro. São 2, irmãos. Muitos desses morreram sem receber a promessa. Sim. Hebreus 11. Vamos lá. Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11. Glórias a Deus. A partir do versículo de número 7. Quem foi lançado da cova? Quem foi lançado da fornalha? Davi. Pela fé, é 11:7? Valeu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro justiça de segundo a fé. Mãe de Jane Motobac, Glórias a Deus. Leléu, Tito e Duca comunica seu falecimento. Não haverá velório. Glória a Deus. Sepultamento às 11 horas no cemitério do Rosário. Diz assim então: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber
por herança e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa e com a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele na mesma promessa. Tem muitos exemplos aí, né? Muitos exemplos aí. Abraão, Isaac, Caraca, Gideão, Davi, Jefté, Sansão, Samuel. muitos. Os próprios profetas de Cristo, os apóstolos de Cristo, o próprio Cristo, ele nos deu aí exemplo. Qual é a diferença, irmãos, entre o fazer meritório e o fazer consequente? Fazer meritório e o fazer consequente. Meritório. Mérito. Li aqui, ó. Percebe a realidade? A fé viva é a fé que faz. E não devemos ter medo de pregar a verdade, pois não se trata do fazer meritório. Mérito, né? Porque assim, querer alcançar a salvação por mérito. Eu tenho mérito, fazer as obras, fazer alguma coisa, né? Através E o povo diz aí, né? Se eu ajudar o pobre, se eu estender a mão, né? Se eu fazer, né? Por obras. Voluntário, Isso. Então é uma questão voluntária. Né? Mas também fala aqui, né, da fé consequente, né, da obra consequente, né, eu fazer, né, e praticar aquilo que eu estou falando. Amém? Vamos terminar por aqui, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? Continuar abrindo o nosso entendimento, que nós venhamos continuar, né, seguindo essa fé. É uma fé